Olá, o tema do nosso trabalho é Usinas Termosolares, uma proposta interdisciplinar sobre a sua implementação. Nosso grupo é composto pelo Fabiano, Isabelle, Lion, Roberta e Roseli. Nós apresentaremos nossa proposta da seguinte maneira, falando sobre o objetivo, fazendo uma breve introdução e falando sobre as propostas em cada disciplina. O presente trabalho teve como objetivo propor um estudo interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Física, Biologia, Matemática e Geografia. Esse estudo consiste em analisar a implementação das usinas termosolares, compreender seu funcionamento e examinar os benefícios associados ao uso dessa fonte renovável de energia. A proposta é destinada aos estudantes do ensino médio e será conduzida por meio da metodologia de sequências didáticas. Ao término desse estudo, espera-se que o estudante seja capaz de avaliar a viabilidade da implementação de mais usinas termosolares no Brasil, baseando-se nos temas abordados na proposta didática e apresentar suas avaliações durante uma semana destinada à sustentabilidade. Com o crescimento populacional, a procura por fontes renováveis de gerar energia elétrica tem aumentado significativamente no Brasil e no mundo. Essa procura se dá devido ao crescimento do processo de industrialização, urbanização e modernização, seja no campo ou na cidade. A necessidade de se obter energia limpa vem para enfrentar alguns desafios como as mudanças climáticas, a segurança energética e a saúde pública. O Brasil é considerado como um dos países com mais irradiação solar, portanto, possui um local favorável para a geração de energia solar. O nosso trabalho será estudar as usinas termosolares, que geram energia elétrica por meio de espelhos côncavos que concentram a luz solar em um ponto focal, aquecendo um fluido que aciona uma turbina para gerar eletricidade. A proposta de estudo interdisciplinar será com as disciplinas de Biologia, Física e Matemática. A seguir, apresentaremos uma proposta para cada disciplina. A disciplina de Biologia dará início aos estudos pretendidos. Nela será apresentado aos alunos o tema a ser estudado, onde será dada uma introdução sobre como as usinas termosolares funcionam, para que assim os alunos tenham fundamentos a serem explorados nas atividades interdisciplinares. Para apresentar as usinas termosolares como alternativa para a geração de energia elétrica, o professor deverá provocar uma discussão sobre quais são as fontes de geração de energia elétrica que o Brasil utiliza atualmente. E dessa discussão, apresentar as usinas termosolares como uma das alternativas de geração de energia elétrica através das fontes renováveis. Ao desenvolver os estudos, seguir apresentando aos alunos os benefícios que a implementação das usinas trará para o meio ambiente, e se eles são válidos em relação às fontes de energia que já são utilizadas atualmente, já que as usinas termosolares possuem o mesmo benefício de outras usinas solares, como a geração de energia limpa, não produzir gases nocivos ao meio ambiente e a diminuição dos impactos ambientais com grandes proporções, com o diferencial de uma produção de energia elétrica controlável e menos suscetível aos impactos da intermitência da luz solar. O fluido aquecido pode continuar fornecendo energia térmica para as turbinas, mesmo após o pôr do sol. Outro ponto positivo são os painéis constituídos de espelhos de alumínio com filme refletido, que possuem maior vida útil comparado ao material das usinas fotovoltaicas, por exemplo. Em física, iremos estudar as descobertas de Faraday para o processo de transformação de energia solar em energia elétrica. Começando pelos experimentos e descobertas de Faraday, por volta de 1821, atraído pelo físico dinamarquês Ørsted, que revelava que a corrente elétrica tinha a propriedade de modificar a direção de uma agulha magnética, Faraday verificou a experiência que os magnetos exercem ação mecânica sobre os condutores percorridos pela corrente elétrica. Para chegar a essa conclusão, Faraday colocou um ímã verticalmente sobre um banho de mercúrio, de modo que uma de suas extremidades ficasse imersa no líquido.
Em seguida, ligou um fio condutor ao mercúrio, fechando o circuito. Observou que o fio se movia em torno de seu ponto de suspensão, escrevia círculos em volta do ímã. Se ao contrário o fio fosse mantido fixo e o ímã deixado livre, este girava em torno do fio. Com essa experiência, fundamental para o desenvolvimento tecnológico posterior, Faraday criou o primeiro motor magnético. Já em 1823, Faraday liquefez o cloro e em 1824 foi eleito para a Royal Society, em Londres, e deu início a uma série de conferências. Em 1825, ele isolou o benzeno e, retomando as experiências sobre eletromagnetismo, em 1831 descobriu a indução eletromagnética. Essa descoberta foi uma das mais importantes da história, porque foi graças a esse fenômeno que hoje somos capazes de gerar energia em usinas hidrelétricas e usinas termossolares, produzindo movimento usando motores elétricos, gerando calor por meio de fornos de indução e fazer leituras e gravações magnéticas. As contribuições de Faraday são significativas para a compreensão da eletricidade e do magnetismo, porém não tem uma ligação direta entre Faraday e as usinas termossolares, mas suas descobertas fundamentais no campo da eletricidade e do magnetismo ajudaram a pavimentar o caminho para muitas tecnologias modernas de geração de energia. Sequência didática, agora vamos falar sobre as propostas na disciplina de matemática. A proposta inicial é trabalhar cálculo de consumo. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo. Hoje no Brasil se trabalha com um sistema de bandeiras tarifárias, que sinaliza aos consumidores os custos reais de geração de energia elétrica. As bandeiras verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições da geração de energia. Para fazer esse cálculo, vamos trabalhar as transformações de medidas. A usina termosolar, implantada aqui no Brasil, em Rosana, em São Paulo, ela produz 0,5 megawatts de potência, suficiente para atender a 360 residências de consumo médio em torno de 180 kWh mês. Partindo dessa informação, vamos analisar os custos da implementação das usinas hidrelétricas, nucleares, termosolares e eólicas. Verificar quais são as mais viáveis, considerando os custos e impactos ambientais para sua implementação. Então, a proposta em geografia é que conhecer os biomas brasileiros, tá? Conhecer os biomas do Brasil e suas características. O Brasil é um dos países que mais recebe radiação solar em todo o mundo e analisar quais regiões do nosso país são ideais para a instalação de uma usina termosolar. O Brasil é diversificado devido à sua extensão territorial. É um país continental, tá? Com grande variedade geográfica. Então, portanto, ele abrange uma ampla gama de zonas climáticas, desde regiões equatoriais até temperadas. Por exemplo, na região equatorial, que se localiza mais no norte do Brasil, incluindo partes da Amazônia, a característica principal é que as temperaturas são elevadas durante o ano e chuvas frequentes, havendo períodos de chuva e de seca. Já a zona tropical, onde grande parte do Brasil, especialmente no centro e nordeste, as temperaturas são elevadas, né, com uma estação chuvosa no verão e uma estação seca no inverno. As chuvas são mais concentradas no verão. E a parte subtropical, que é a parte sul do Brasil, onde ficam os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há uma variação mais marcante entre as estações do ano, com invernos mais frios e verões amenos. No árido, que se localiza no nordeste do Brasil, áreas como o sertão nordestino, as temperaturas, né, como características, são elevadas durante todo o ano, com chuvas escassas e regulares.
a seca é comum nessa região. O clima semiárido, que fica mais no nordeste do Brasil, abrangendo partes do interior da Bahia, Piauí e Ceará, ele é semelhante ao clima árido, mas com chuvas um pouco mais regulares. E temperado, as regiões de maior altitude, como as serras do Sudeste e Sul. As temperaturas são mais amenas, com invernos mais frios e verões mais frescos. Por essas características climáticas do Brasil, principalmente pela extensão territorial dele e por ter muitas variações climáticas, uma usina termosolar ela tem que ser bem estudada em regiões que têm maior incidência de radiação solar. Então há todo um estudo, uma proposta de colocar uma usina termosolar em algumas regiões estratégicas do país. O objetivo dessa proposta didática não é apenas fornecer conhecimento teórico, mas incentivar a aplicação prática e reflexão crítica sobre a geração de energia por usinas termosolares. No decorrer do projeto, os alunos serão orientados a fazerem relatórios das atividades realizadas em cada disciplina, para que no final do projeto seja feito um seminário que vai consistir na socialização da análise realizada pelos estudantes. Na análise do estudo, os estudantes vão utilizar os conhecimentos adquiridos durante o estudo para assim concluir que, apesar do alto custo da implementação das usinas termosolares, haverão futuras vantagens em relação aos impactos ambientais e econômicos. Essas são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado.